Gravando. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós iremos começar uma matéria que vocês já viram. Aliás, quem está no terceiro ano já viu várias matérias milhões de vezes, não é? E é isso que faz com que vocês retenham o conhecimento. Quanto mais eu entro em contato com o conhecimento, maior vai ser a retenção dele. Beleza. Hoje nós vamos estudar os períodos compostos por coordenação e subordinação. É o módulo 3 da frente C do livro de vocês, do livro 2. Então vamos lá. Gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Quando vocês estudaram português alguns anos atrás, alguém ensinou para vocês que existe a frase, a oração e o período. Eu tenho frase, oração e período. O que significa isso? Frase é qualquer coisa que eu fale e que tenha sentido. Então, quando eu falo assim, não, eu dei uma resposta para o Gabriel. Gabriel falou assim, eu posso assistir aula deitado? Eu respondi, não. Este não já é uma frase. Por que uma frase? Foi apenas uma palavra, mas já é uma frase. Por que uma frase? Porque possui sentido. Quando eu falo não, esse não tem sentido para o Gabriel. Se tem sentido, é uma frase. Não importa se tem verbo, se não tem. Quando eu falo também, eu fui ao parque de exposições ano passado, que agora não pode ir, né? Eu fui ao parque de exposições ano passado. Olha que frase longa. Tem até um verbo no meio dela. É frase. Por que frase? Porque aquele tem um conjunto de palavras que tem um sentido, que passou uma mensagem. Eu chamo de frase. Frase pode ser uma palavra ou várias palavras quando dão um sentido, quando passam uma comunicação, quando permitem o entendimento de alguma coisa. Tanto faz ser um conjunto de palavras como sendo uma palavra só. Se tiver sentido completo, é uma frase. Então, frase pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras que possuem sentido. A isso eu dou o nome de frase. Beleza. Quando a frase possui um verbo, pelo menos, um verbo, ela ganha o nome de oração. Então, oração é toda frase que possui verbo. Então, a frase que possui verbo, ela é chamada de oração. Qualquer verbo. Pode ser um verbo de ligação. Eu estou feliz. Verbo de ligação. Eu comprei um carro. Verbo significativo. Então, desde que a frase possua um verbo, ela é uma oração. Bom, agora, quando eu tenho uma oração, ou eu tenho várias orações, duas ou mais orações, num parágrafo, eu chamo de período. Estou só ampliando, vocês viram? Eu comecei com uma palavrinha só, não. Passei para uma frase que tenha verbo, oração, e cheguei ao período. O que é o período? É quando eu tenho uma ou várias orações. Se eu tiver uma ou várias orações, eu chamo isso de período. Se eu tenho somente uma oração, período simples. Se eu tenho duas ou mais orações, período composto. Vocês entenderam as diferenças? Algum de vocês tem dúvida? Caso a tenha, pode ligar o áudio e perguntar ou fazer o sinal para mim, né, de que quer falar. Então, nós começamos pela frase, que pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras que tenha sentido. Pode ser uma frase que tenha verbo.
Se a frase tiver verbo, ela virou uma oração. Toda frase que possui verbo é uma oração. Uma oração ou várias orações dentro de um contexto, por exemplo, num parágrafo, eu chamo de período, tá? Período, que eu chamo. Combinado? Muito bem. Agora, meus queridos alunos, prestem atenção neste período. Este período que agora possui várias orações. Por que que ele possui várias orações? Porque ele possui vários verbos. A oração, para ser chamada de oração, ela tem que ter um verbo. Este período tem vários verbos. Então, ele tem várias orações. Certo? Neste período que tenho um verbo só, eu chamo de oração, eu chamo de período simples, porque eu só tenho uma oração. Caio chegou atrasado à aula. Período simples, porque eu só tenho uma oração. Eu tenho uma objeção, eu já estava aqui, só liguei a câmera agora. Eu percebi, eu sei tudo. Olha, Caio chegou atrasado. E depois ele reclamou, ponto. Aí, neste caso, o período é composto, porque eu vou ter duas orações. Muito bem. Vamos analisar este período. Foi tropeçando nos móveis, arrastou com esforço o pesado armário, desembaraçou a cortina e a luz invadiu o depósito. Muito bem. Eu tenho aqui vários verbos. Foi tropeçando é uma locução verbal. Por que locução verbal? Quando eu tenho dois verbos com o sentido de um verbo só. Aliás, eu posso substituir os dois verbos por um só. Tropeçou. Tropeçou nos móveis. Provando que é uma locução verbal. Quando eu tenho dois verbos com o sentido de um verbo só. Foi é verbo auxiliar. Tropeçando está no gerúndio, é o verbo principal. Por isso que tudo isso vira tropeçou, ou seja, no verbo principal. Arrastou com esforço pesado o armário, segunda oração. Por que que eu sei? Olha o verbo, arrastou. Desembaraçou a cortina, outra oração. Por que que eu sei que oração? Outro verbo, desembaraçou. E a luz invadiu o depósito. Outra oração. Olha o verbo, invadiu. Outra oração. Aí, uma, duas, três, quatro. Quatro orações. Então vai ser um período composto, porque possui quatro orações. Agora vamos partir deste período nas orações? Olha embaixo. Ele foi tropeçando nos móveis. É o mesmo que eu dizer, ele tropeçou nos móveis. Tem um verbo, uma oração. Ele arrastou com esforço pesado armário. Tem um verbo, uma oração. Ele desembaraçou a cortina. Tem um verbo, uma oração. A luz invadiu o depósito. Tem um verbo, uma oração. Beleza, então eu tenho quatro verbos, quatro orações. Agora, observem que as orações, elas são independentes umas das outras. Uma oração não depende da outra. Quando eu falo, ele foi tropeçando nos móveis, ou ele tropeçou nos móveis, tem sentido completo. Você imagina o Felipe chegando em casa, bêbado e tropeçando nos móveis. Ele acabou de ir da fé de 15... Eu nem bebo, oxe. Ele veio da fé de 15 anos da Nicole. Então ele tomou muito refrigerante, muito suco e chegou bêbado. Isso aí. Isso. Então Felipe tropeçou nos móveis. Essa oração tem sentido completo. Você imagina o Felipe todo cheio de hematomas e com algum membro quebrado de tanto tropeçar nos móveis. Quando eu falo Felipe arrastou com esforço o pesado armário. Você imagina o Felipe arrastando o armário, sentido completo. Felipe desembaraçou a cortina. Você imagina o Felipe pegando uma cortina toda
misturada e ele desembaraçando essa cortina. A luz invadiu o depósito. Pronto, havia um depósito e a luz invadiu. Vocês podem perceber que as 4 orações não dependem umas das outras. Mas, juntas, elas formam um sentido global. Juntas, elas formam um mini texto com sentido completo. Por isso que eu tenho um período. Período é quando eu tenho uma ou várias orações em que elas estabelecem relações entre si. Agora, mesmo estabelecendo relações entre si, elas são independentes? Uma consegue viver sem a outra separadamente? Eu chamo isso de orações coordenadas. O que são orações coordenadas? Aquelas que não dependem umas das outras, são independentes. Sintaticamente, elas estão ligadas para formar um sentido global, para formar um texto, para ter uma certa coerência, uma certa coesão. Então, estão ligadas entre si sintaticamente, para formar uma ideia geral. Esse período, por exemplo, foi tirado de uma obra do Carlos Drummond de Andrade, chamado A Doida. Tá? A Doida. Na verdade, é ela que tropeça, tá? Que seria uma mulher. Eu coloquei ele para fugir. Mas poderia ser, ela foi tropeçando, é uma pessoa doida, tá? É o conto dele, chama-se A Doida. Então, eu preciso dessas 4 orações juntas para formar um sentido. Esse sentido global é o período composto. Como as orações são independentes, orações coordenadas. Se alguém tiver alguma dúvida, manifeste-se, por favor. Olha aqui agora. Quais são os verbos que eu tenho? Foi tropeçando, locução verbal. 2 verbos com sentido de um verbo. Tropeçou. Arrastou, desembaraçou, invadiu. Observem que os 2 últimos estão ligados por um conectivo. O que é o conectivo? Aquilo que faz conexão. Estão ligados os 2 últimos pelo E. Conectivo E. Fiquem atentos. Então, nós observamos que as orações se relacionam entre si numa ideia sequencial. Tropeçou, depois arrastou, depois desembaraçou. A hora que abriu as cortinas, o sol entrou no depósito. Então, tem uma ideia sequencial. Contudo, de maneira sintaticamente independente. Uma não depende da outra para existir. Por esse motivo, essas orações são chamadas de coordenadas. E esse período é um período composto por coordenação. Período composto por coordenação, meus queridos alunos, é aquele que apresenta orações sintaticamente independentes. Eu posso separar cada uma delas, porque cada uma delas possui sentido próprio, sentido dela, que não depende da outra. Combinado? Bom, vamos agora aumentar um pouquinho. Foi tropeçando nos móveis, arrastou com esforço pesado o armário da janela, desembaraçou a cortina e a luz invadiu o depósito. Você pode ver que a doida fez tudo isso. Agora já não é mais o Felipe, tá? É a doida. O Felipe é o doido. Então, o que eu tenho? Foi tropeçando, arrastou, desembaraçou, invadiu. No primeiro caso, eu tenho 3 orações que são separadas por vírgulas. Quando as orações coordenadas são separadas por vírgulas, em que elas se encadeiam de uma forma lógica, mas sem a presença de uma conjunção, você utiliza apenas a vírgula para separá-las. Elas são chamadas coordenadas assindéticas. Coordenadas assindéticas. O prefixo a quer dizer não, que não tem síndeto. O que é síndeto? É o conectivo, é a conjunção. Se não tem síndeto, eu não disse síndico do prédio, não.
como a Duda de Perdigão está achando, que é o síndico do prédio dela. Não. Eu disse síndeto. Síndeto é a mesma coisa que conectivo. É a mesma coisa que elemento de ligação. Não tenho síndeto. Eu só tenho vírgula. Então vai ser coordenada assindética. Agora observe as duas últimas orações. Desembaraçou a cortina, apesar de ter uma vírgula que não precisa, o autor que quis colocar, essa vírgula é dispensável, e a luz invadiu o depósito. Olha o i na última oração. Como a última oração, antes dela, vem o síndeto, vem o conectivo, ou seja, vem a conjunção, ela vai se chamar oração coordenada sindética. 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 Porque ela possui a conjunção junto com ela, a conjunção e. Alguma dúvida, meus queridos alunos? Alguma pergunta sobre isso? Por enquanto, não. Está claro, Igor? Com certeza. Muito bom. Mas rapidinho, tem uma dúvida assim. É só a última que vai ser sindética? Parabéns pela pergunta. Porque muita gente pergunta, e a anterior, ela vira também sindética? Não, só aquela que recebe o síndeto. No caso, a última. Porque ele fica junto com a última. Na hora que você separar as duas orações, a luz invadiu o depósito, esse i pertence à última oração, a luz invadiu o depósito. Então a primeira fica sendo coordenada assindética e a segunda coordenada sindética. Porque há uma confusão em torno disso mesmo. Tá claro? Sim. Bom, então vamos lá. Lucas comprou o carro, deu uma polida no capote, lavou por dentro. No caso, lavou por dentro é o carro, tá? Da dupla interpretação, da impressão de que é o capote também. Lavou por dentro e viajou nele para Araújos. Um lugar muito interessante, logo após Perdigão. Então, Lucas comprou o carro, uma oração. Deu uma polida no capote, segunda oração. Lavou por dentro, terceira oração. E viajou nele para Araújos, quarta oração. Lucas comprou o carro, deu uma polida no capote, lavou por dentro, orações coordenadas assindéticas. Sem o síndeto, sem a conjunção. Agora o segundo exemplo. E viajou nele para Araújos. O i está adicionando mais uma notícia. Viajou nele para Araújos. Então esse i é uma conjunção. E essa última oração será oração coordenada sindética. Porque ela tem o síndeto, que é a conjunção e. E essa conjunção dá uma ideia de soma, de adição. Além de comprar o carro, além de dar uma polida nele, de lavá-lo, ainda viajou. Olha o tanto de coisa que foi somando. Então dá uma ideia de soma. É uma conjunção aditiva. Aí como vai se chamar essa oração? Oração coordenada sindética aditiva. Ela leva o nome da conjunção. As assindéticas terminam em assindéticas, porque elas não têm síndeto, então elas param ali. Já as coordenadas sindéticas, elas ganham o nome da conjunção com que elas começam. Muito bem. Vamos analisar agora as 5 conjunções que são utilizadas, que dão nome às 5 orações coordenadas sindéticas. Oração coordenada sindética, meus queridos e lindos alunos, é aquela oração que possui síndeto, que possui conectivo, que possui conjunção. E ela leva o nome da conjunção. Então vamos lá. Aditivas. Oração coordenada sindética aditiva. É aquela que tem as conjunções que indicam soma. E, nem, que, também. Vejam os seguintes exemplos.
Margarida mergulhou e sorriu feliz. Margarida mergulhou e sorriu feliz? Margarida mergulhou e sorriu feliz. Olha o i. O i está ligando a primeira oração à segunda. Então vai ser oração coordenada sindética aditiva. Não gostamos de rock nem de forró. Oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Não gostamos de rock e nem de forró. Não gostamos de rock e de forró. Não gostamos de rock, mas de forró. Quero comprar uma casa, como também um carro. Quero comprar uma casa e um carro. Então está indicando adição, tá? A primeira conjunção que aparece, ela serve para substituir todas as outras. Olha a primeira que aparece, e. Se eu tiver dúvida com nem ou como também, basta eu substituir pelo i ou e. Se deu certo, beleza. Adversativa, mas, porém, contudo, entretanto. Gente, só um minuto. A conjunção depende do contexto. O i está ali, vamos falar e. Vocês estão acostumados a saber que o e indica uma adição, indica uma soma. Mas ele pode vir com outro sentido, indicando coisa contrária. Quer ver um exemplo? Esforcei-me, mas tirei 0 na prova. O mas é uma conjunção adversativa, indica coisa contrária. Tá claro? Se eu me esforcei, eu teria que tirar total na prova. Só que eu tirei 0, aconteceu o contrário. Eu posso colocar o i. Esforcei-me e tirei 0 na prova. Agora, o i não está indicando adição. Está indicando coisa contrária, adversidade. Comprei o pão, porém esqueci a manteiga. Normalmente, quando se compra o pão, compra-se a manteiga. Não necessariamente, né? Tá vendo com manteiga? Mas tudo bem, é o exemplo. Comprei o pão, mas esqueci a manteiga. E se eu colocar o i? Pode. Comprei o pão e esqueci a manteiga. Neste caso, o i não está indicando adição, indicando coisa contrária. Tentei acordar cedo, contudo, entretanto, o frio não deixou. Oração coordenada sindética adversativa. Alternativa, vocês já sabem, dão uma ideia de alternância. Ou isso, ou aquilo. Ora isso, ora aquilo. Não, o tempo dá para nada, olha, só faltam 10 minutos. Ou isso, ou aquilo. Você vai para a roça ou para a praia? Olha a segunda oração, né? Para a praia. Então, o ou está indicando o quê? Alternância. Oração coordenada sindética alternativa. Olha o outro exemplo. Quer consiga, quer não, conte comigo. Eu tenho quer 2 vezes. Aí as duas são coordenadas sindéticas alternativas. O cachorro ora late, ora resmunga. O ora aparece 2 vezes. Orações coordenadas sindéticas. Ok? Alternativas, acabamos de falar. Agora, conclusivas. Logo, pois, depois do verbo, portanto. Meu trabalho foi um sucesso. Assim passei. Só que eu posso usar o logo aqui agora, tá? Eu posso usar o logo. Meu trabalho foi um sucesso, logo passei. Tá vendo? Deu certo. Conclusiva. Ou pode dizer também a palavra conclusão. Meu trabalho foi um sucesso. Conclusão, passei. Vou estudar até tarde. Portanto, não vou à festa. Vou estudar até tarde. Conclusão, não vou à festa. Acordei cedo, por isso consegui terminar as tarefas. Esqueci de colocar o por isso de vermelho. Acordei cedo, por isso consegui. Né? Agora vejam bem. Por isso, portanto, consegui terminar as tarefas. Conclusão, terminei as tarefas. As explicativas, o próprio nome indica. São aquelas orações que dão uma explicação. Estou saindo de férias.
que estou cansado. Aqui, que estou cansado. Estou saindo de férias, pois estou cansado. Espere-me para o filme, porque estou chegando. Espere para o filme. Explicação, estou chegando. João gostou da comida, pois está repetindo. João gostou da comida, explicação, está repetindo. Bom, então quais são as conjunções coordenativas que você estudar no 9º ano, né, que não faz tanto tempo assim? Aditivas, e, que pode virar adversativa, né? Você vê com sentido de mas, entretanto. E, nem, que, também, tanto como também, não só, mas também. As adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, senão. As alternativas, ou, aparecendo numa oração, ou, nas duas orações, já, ora, quer, seja. Conclusivas, logo, pois, assim, por isso, de modo que, por consequência, por conseguinte. E temos explicativas, que, porque, porquanto, pois, antes do verbo, isto é. Tá. Vamos rapidamente dar um exemplo de cada um para fixar. Aditivas. Paulo deu um mergulho e sorriu feliz. Olha a ideia de adição. Não gostamos de jazz, nem de pop. Olha a ideia de adição. Não gostamos de jazz e de pop. Quero comprar uma casa, como também um carro. Quero comprar uma casa e um carro. Ideia de adição. Adversativa. Esforcei-me no trabalho, mas não recebi uma promoção. Olha a ideia. Se eu me esforcei no trabalho, eu mereceria uma promoção. Mas aconteceu o contrário, não recebi. Comprei o pão e o leite, porém esqueci a manteiga. Tentamos sair mais cedo, contudo nos atrasamos. Você vai para a praia ou para a roça? Alternativa. Quer consiga, quer não consiga, vou ficar feliz com a jornada. Não sei o que faz com o meu cachorro, ora ele late, ora ele chora. Conclusivas. Meu trabalho foi um sucesso. Assim passei de ano. Vou estudar até tarde, portanto, não vou à festa. Acordei bem cedo, por isso consegui terminar minhas tarefas. Explicativas. Estou saindo de férias, que estou bem cansado. Ou porque estou bem cansado, pois estou bem cansado. Me espere para o filme, porque estou chegando. João gostou da comida, pois está repetindo. Tá? Essas foram as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. As sindéticas são 5 que vocês já viram. A sindética somente uma, porque não tem síndrome. Para a próxima aula, começaremos orações subordinadas. Um período é composto por subordinação quando uma oração depende da outra, ou depende de outras orações. Agora existe uma relação de dependência das orações. A oração não tem sentido completo. Ela precisa da outra oração para ela existir. Eu vou ter uma oração principal que pede complemento. E vou ter uma oração escrava, empregadinha, que complementa a principal. São as subordinadas. No período composto por subordinação, eu tenho pelo menos uma oração principal e uma oração subordinada. A oração principal, ela é incompleta. Está faltando uma função sintática nela. Já as orações subordinadas desempenham a função sintática que falta na oração principal. Por exemplo, a oração principal precisa que complemente com objeto direto, um objeto indireto, um sujeito, um predicativo, um complemento nominal. Quem vai fazer isso é oração subordinada. Vejam este exemplo.
O rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Primeira oração, o rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Segunda oração. Quando eu digo rapaz gostava, alguém me pergunta, gostava de quê? Então o verbo gostar, ele exige complemento. Vocês estudaram isso. Ele é um verbo transitivo e indireto. E ele precisa de um objeto indireto. Olha o objeto indireto. De que todos olhassem para ele. Por que eu sei que é objeto indireto? Ah lá, começa com de, preposição. Todo objeto indireto começa com preposição. Só que aqui não é só um objeto direto. É uma oração inteira, fazendo o papel de objeto indireto. Uma oração inteira, que está completando o sentido da primeira oração. O rapaz gostava. Vocês se lembram que nas coordenadas, ninguém completa o sentido de ninguém. Uma não precisa da outra. Agora, subordinada, sim. E quem precisa? A mais importante. A sua majestade, a oração principal, ela é rainha e precisa dos seus súditos, que são as orações subordinadas. Olha que o rapaz gostava, oração principal, de que todos olhassem para ele, oração subordinada. A oração principal está incompleta, pois falta um objeto indireto para o verbo gostar. Assim, a oração subordinada desempenha a função de objeto indireto da oração principal. Combinado? Pois bem, meus alunos, falta apenas 1 minuto. Nós vamos fazer alguns exercícios aqui rapidinho, só para ilustrar o que vimos hoje, mas nós veremos na próxima aula. Assim que eu terminar aqui, eu vou enviar para vocês este material para vocês estudarem. Por enquanto, decidimos não enviar aulas gravadas, mas vocês mesmos podem gravar as aulas. Isso para dificultar para quem não está assistindo às aulas. Tá? E a partir de hoje, a presença, você sabe, é fundamental. E tanto é que eu gostaria agora de perguntar para vocês se a Mariana chegou. Não, eu não a vi pedindo para entrar. Então, somente a Mariana que faltou hoje. O restante dos alunos está presente. Tem alguma dúvida da matéria de hoje? Deu para entender direitinho? Então tá bom. Muito obrigado. Um grande abraço.